A partir de agora, entra no ar o programa Psicanálise e Você, com Márcia Camargo. Boa noite, internautas. Boa noite, ouvintes da Rádio açãobrasil.com. Eu sou Márcia Camargo. Hoje, com um novo look e com a nova posição de auriculoterapeuta, reflexologista palmar e podal e mochoterapia. Hoje nós vamos falar na Psicanálise Você de hoje sobre a medicina tradicional chinesa. Boa noite, J Quest. Boa noite, Márcia. Boa noite a nossos ouvintes e internautas da Rádio Ação Brasil. É isso aí, começando o programa, transmitindo ao vivo pelo www.acãobrasil.tv, também pelas nossas rádios FM Nas Pegadas de Jesus, Rádio Ação Brasil e, claro, pelo YouTube, onde você acompanha, ative o sininho, dê o joinha, compartilhe nossa live para cada vez alcançar mais ouvintes e internautas aqui no YouTube, tá certo? E se inscreva no canal, não se esqueça. Por que tem que se inscrever no canal, J Quest? Para cada vez mais ter engajamento no nosso canal, que vai alcançando mais pessoas. E o que a gente tinha prometido para os nossos ouvintes? Chegando a 500 inscritos, ia ganhar Tá vendo aí já na câmera, né? Tá todo mundo vendo aí essa mandala maravilhosa da Tarcísio e a pessoa vai... Exatamente, é isso aí. Quantos tem aí mais um? Programa. Então, J Quest, você já ouviu falar de auriculoterapia? Márcio, eu já ouvi falar de auriculoterapia. Aonde? Neste programa. Foi o programa do dia 4 de fevereiro de 2023. Foi num sábado que eu tive aqui com o Calixto, minha primeira entrevista com ele. Para que serve a auriculoterapia? Ela é um estudo da medicina tradicional chinesa, onde ela vai estudar os seus sintomas para tratar as causas do estresse, da fadiga, da insônia, da TPM, mulheres, presta atenção, menopausa, fibromialgia, o que mais que eu posso dizer aí? São mais de 200 sintomas. E como é que a gente faz isso, J Quest? Eu trouxe até uma orelhinha aqui para mostrar para os nossos ouvintes o que é que um auriculoterapeuta faz e como é que ele analisa, né? A medicina tradicional chinesa, ela tem mais de milhares e milhares de anos, né? Porque a gente não tem como precisar de fato. E ela sempre olha o nosso corpo de uma maneira muito ampla, como assim, olhando os meridianos do nosso corpo. Quais são os meridianos do nosso corpo, né? Se você for olhar o nosso corpo, o meridiano, como é que eu vou representar para vocês? O nosso corpo, desde a cabeça até a ponta dos dedos dos pés, ele funciona como um carrossel. Quando você está congestionado, quando você está com alguma crise, quando você está com alguma situação de desconforto físico, esses meridianos tendem a ficarem bloqueados. E nesses meridianos, o que acontece? O auriculoterapeuta, quando ele faz a anamnese do paciente, ele vai perguntar: o que você está sentindo hoje? Aí você pode falar: hoje eu estou com uma dor de cabeça, não estou me sentindo bem. Tá, essa dor de cabeça, o que foi que aconteceu com você? Você comeu alguma coisa que o seu estômago não está legal? Não comi nada. Passou algum estresse, né? Teve alguma briga com alguém, alguma discussão? Também não. Então o que o auriculoterapeuta, através dessas perguntas, ele vai investigar da onde está surgindo essa dor de cabeça. Essa dor de cabeça pode ser por causa da visão, né? Por causa da vista, que precisa ir no oftalmologista, fazer um exame de vista. Pode ser. Pode ser também algum estresse muito forte que a pessoa acha que não impactou em nada e naquele momento deu uma dor de cabeça, porque assim, a dor de cabeça na psicossomática, quando ela vem no sentido de dizer para você assim: olha, aquela situação você precisa resolver. Você precisa entender o porquê aquilo aconteceu e como é que você vai dar uma solução. Pode ser a dor de cabeça do estômago, pode ser a dor de cabeça do fígado, pode ser a dor de cabeça do estresse, né?
Tudo pode ser, mas como que isso é feito? É através da anamnese. A anamnese é o levantamento que a gente faz com o nosso paciente para saber aonde está a causa que está gerando esse sintoma. Eliminando a causa, você elimina os efeitos. A auriculoterapia hoje, com que eu trabalho lá na clínica Osho Tamâncio, eu já estou nessa área há 8 anos, eu gosto muito de trabalhar porque quando você coloca os pontinhos na orelha do paciente após a anamnese, ele vai sentir um certo relaxamento, um bem-estar, aquela dor passa a cessar e ele fica com o pavilhão da orelha com os cristais, nós chamamos hoje de cristais radiônicos. Então ele fica com ele na orelha durante 5 dias, que é o tempo que o cristal está ativado, e depois de 5 dias a gente orienta o paciente a tirar esses pontinhos da orelha, porque já não faz mais efeito. Quando que a gente recomenda fazer uma acupuntura auricular? Uma vez por semana, porque assim você vai ajudar o paciente a harmonizar o seu corpo, o seu estado físico e também o estado mental. Hoje, uma das técnicas que a gente utiliza muito na auriculoterapia, que é um nome feio, né, de se falar, sangria terapêutica. Como é que funciona isso? Quando o paciente ele tem pressão alta, ou quando ele está muito estressado, pessoa que tem fibromialgia, a mulherada quando está na TPM, ou o pessoal quando está... mais mulher, né? Na menopausa, aqueles calores infernais da menopausa, o que a gente faz? A gente faz análise aqui da orelha do paciente e vai pegando os órgãos correspondentes. Então, com uma lanceta de diabetes, acho que todo mundo conhece, a gente faz 3, 4, 5 furinhos, dependendo do caso do paciente. E aí sai umas gotículas de sangue, de 8 a 15 gotículas, é coisa bem pequenininha. Por isso que quando a gente fala sangria, o pessoal fala, nossa, vai jorrar aquele sangue, a pessoa vai perder um monte de sangue. Não, simplesmente... Eu achava isso. Oi? Sangria, achei que ia sair muito sangue. Ou sair muito sangue, ou o pessoal fala assim, tá, vamos lá pro bar pedir uma sangria, ter a bebida sangria, né? É pena que o nome não é um nome confortável de se falar. E quando você faz essa sangria no paciente, o que acontece? Ele entra num relaxamento, e nesse relaxamento ele consegue ter o quê? É como se o corpo se esvaziasse daquela dor, daquela tensão e daquele estresse. E aí a pessoa tem aquela sensação de que ela precisa dormir. Por quê? Porque ela relaxou. E a gente sempre comenta, né, quando faz a sangria terapêutica, que a pessoa fez uma faxina no corpo. Ou seja, desbloqueou os canos, né? Por que a gente fala cano, né? No corpo da gente, nós temos os meridianos do fígado, da vesícula biliar, eles são casados, tá? São tudo casalzinho. O rim com a bexiga, o pulmão com o intestino grosso, o baço pâncreas com o estômago, e o coração com intestino delgado, ou seja, eles são todos pares. Então, quando o auriculoterapeuta, ele, através do falar com o paciente para levantar a anamnese, ele vai nos pontos correspondentes da orelha. Só que assim, quando você coloca os pontos, ele começa ou coçar, ou formigar, ou esquentar, ou não fazer nada. Como assim, Márcia, não fazer nada? Isso é um tratamento? E a pessoa fala assim, pô, eu não estou sentindo nada. Eu falei, mas os efeitos estão funcionando. Por quê? Se você olhar na auriculoterapia ou olhar numa orelha comum, se você pegar um mapa onde estão as ramificações na orelha, todas elas vão vir para onde? Vão estar conectadas ao tronco cerebral, que está aqui atrás. E ele vai estar o quê? Ligado na coluna. Gente, desculpa aí, eu esqueci. Eu fui mostrar uma coisa, esqueci que eu tenho que levar o microfone junto. E aí ele faz o quê? Ele vai fazer o quê? A ramificação junto com a coluna vertebral. Então, quando você faz o furo, você faz um estímulo, você dá um choquinho ali, né? E a pessoa sente o quê? Isso sente percorrer no corpo. Tem gente que fala assim, nossa, eu senti uma sensação na perna. Ai, caramba, senti uma sensação aqui no estômago. Ai, senti uma sensação não sei aonde. Então, cada paciente é um caso diferente. Não existe um padrão, tá? Não é que nem a gente fala assim,
vai lá no médico comum, dá alisador para todo mundo porque resolve dor de cabeça. Não, às vezes o problema está no fígado, às vezes o problema está no estômago, às vezes o problema está na pessoa que não dormiu à noite por causa do calor, né? Eu acho que vocês estão percebendo que a gente está num calor assim infernal aqui em São Paulo, né? Então tem muita gente que eu olho lá no WhatsApp assim 2, 3, 5 da manhã falando assim, alguém conseguiu dormir com esse calor aí? E você sabia que outros dias assistindo uma aula de auriculoterapia, o professor falou assim, tem pontos específicos na sangria que você baixa o calor do corpo. Eu falei, cara, que interessante. Aí eu fui lá e testei em mim. Não é que baixou mesmo? Deu uma aliviada. Umas gotinhas que saiu assim, Jota, eu fiquei super bem. Eu falei, agora eu posso ir dormir. E uma das técnicas que eu mais usava no Jaque Janine, né, que eu trabalhei no Jaque Janine só como auriculoterapeuta, o carro-chefe era o sangria terapêutica. Porque muitas mulheres, né, estressadas, TPMs, cólicas, menopausas, né? Então essa sangria, ela é indicada para mais de 200 sintomas. E para que você consiga saber qual é o teu sintoma e o que você precisa melhorar o teu quadro clínico, só indo lá na clínica Washington Amâncio e falando comigo. E aí anota o telefone, é o 11 965 86 0703. Quando você faz a sangria terapêutica, os pacientes eles trazem várias situações, e é por isso que eu falo que ninguém é padrão. Eu tenho uma pessoa que ela chegou para mim e falou que chegou em casa e começou a arrumar o armário desesperadamente. Eu falei, nossa, que coisa estranha, né? Tudo bem. Eu falei, mas você se sentiu bem? Sim, depois que eu terminei de mexer no armário, eu capotei na cama. Eu falei, uau! E ela, durante a semana, ela começou a se sentir muito em paz, muito tranquila, muito equilibrada. Essa função da sangria, quando você pega o órgão correspondente, ele faz o quê? Ele abre. Uma ideia disso é quando você tem um cano em casa que está entupido. Você chama lá o específico da orelha do paciente, ponto que está bloqueado, e a energia do carro do metrô ali funciona. Da cabeça até a ponta do dedo dos pés. Alguma dúvida aí, J Quest? Algum questionamento, alguma pergunta do grupo? Por enquanto, ainda só um boa noite aqui da Vera Lúcia, Zé Hugo, acompanhando o programa. Então, boa noite para todo mundo que está nos assistindo agora. Outra coisa que é mais interessante também na acupuntura é que a gente fala da sangria terapêutica. Existem alguns casos clínicos, né, da pessoa que está muito com problema de transtorno, de medo, de pânico, síndrome do pânico, dores no corpo, fibromialgia. Funciona? Funciona. Tem cura? Algumas coisas têm cura sim, outras coisas tem que continuar com acompanhamento médico, até a hora que você cessa aquela dor. Perdi agora, perdi. Ele tá perdido, né? Aqui no... Vou colocar o J Quest na fogueira agora. A sua esposa fez uma vez a sangria, ela fez umas 4 vezes comigo, não foi? Sim. E aí, como é que você percebeu ela em casa, J Quest? Ah, tava bem tranquila. Bem tranquila, né? Tá. Você recomenda? Sim, recomendo. Gente, aproveita aí e pega a dica do J Quest, porque a esposa dele ficou muito bem depois que fez a sangria, né? Exatamente. E também eu tenho alguns ouvintes aí que eu sei que deve estar vendo o nosso programa, tipo a Regina Assunção também já fez, Patrícia Lima, quem mais que está aí ouvindo o nosso programa? Aliás, eu gostaria até de convidar vocês para falar um pouco, né, de como que foi o atendimento e como que vocês se sentiram após a terapia de auriculoterapia com a sangria terapêutica. Outra coisa que a gente gostaria de falar aqui gente, não liga não que quando eu falar gente, é eu, o ego, o superego e meu id, tá? Dentro da psicanálise. É força de expressão. Quando nós estamos dentro do estudo da terapia da acupuntura auricular, uma coisa que a gente ensina aos nossos pacientes, que as pessoas não fazem, ou porque não tem conhecimento, ou porque não foi orientada para isso, ou porque tem N situações que o dia a dia da gente não deixa com que a gente preste atenção em nós mesmos, né? Quando eu faço a sangria, eu sempre falo para a pessoa, quando você acordar de manhã, tome o café de rei
ou de rainha. Acho que todo mundo já ouviu falar isso aí é velho, não é novidade hoje, mas para quem nunca ouviu é novidade. Hora de almoçar como uma princesa ou um príncipe. Hora de jantar como um mendigo, né? Sopinha, ralinha, aguinha. Por quê? Nós temos um relógio biológico que chama-se relógio que tem um ciclo circadiano. Depois vocês procuram aí na internet. Na medicina chinesa, o primeiro horário das 7 às 9 é do estômago. Então é por isso que você tem que se alimentar bem nesse horário. Márcia, mas eu acordo 5 da manhã, 6 eu estou pegando ônibus. Ok, vamos tentar se alimentar antes de sair de casa, que é o horário do intestino grosso. Tem pessoas que quando dá o horário das 5, 6 da manhã, precisam primeiro ir ao banheiro, defecar para depois fazer as suas atividades. Essa pessoa está dentro do ciclo, né, do relógio biológico. Tem pessoas que não estão no ciclo, passam 2, 3 dias sem ir no banheiro. Isso é um problema seríssimo. Mas por quê? Porque não consegue fazer o ritmo do relógio biológico? Não, porque às vezes não se alimenta bem. Porque tem gente que sai de casa só com um golinho de café. Olha que pecado com seu estômago. Aí depois quando chega em casa às 8 da noite, 9 da noite, vai comer aquele arroz, feijão, bifão, né? Tem gente que guarda feijoada para comer de noite. E como o nosso ciclo do relógio biológico, quando é de noite, o estômago já está dormindo, porque o bonitinho começa a funcionar das 7 da manhã às 9 da manhã. E das 9 às 11 vem o baço pâncreas, que a gente fala que é bom para as crianças estarem na escola nesse horário, porque absorve melhor o ensinamento. Não que os outros horários não consiga, tá? Mas se você seguir dentro da medicina chinesa essas instruções de você comer bem de manhã, na hora do almoço, aquela quantidade de princesa, e à noite tomar seus caldinhos, você vai ter uma vida mais saudável. Isso vai evitar que você tenha futuramente diabetes, pressão alta, gordura no fígado e assim por diante. Mas Márcia, como é que a gente vai fazer isso em São Paulo? São Paulo é complicado, de fato é. Mas tudo na vida é um treinamento, tudo na vida é uma organização, tudo na vida é como você se coloca e se planeja, né? O que acontece também? Dormir, gente, dormir é importantíssimo dentro da medicina chinesa. Por quê? Se eu consigo, né, eu ou algumas pessoas, ir dormir às 23 horas e acordar às 5 da manhã, ótimo. É um período ótimo para quê? Porque o seu organismo precisa fazer uma faxina. Você não limpa a sua casa todo dia? Ou uma vez por semana, dependendo da onde você trabalha, o tempo que você tem, você não está sempre fazendo uma faxininha ali? O nosso corpo, o período de faxina é das 23 horas às 5 da manhã. Só que se a gente for pegar os antigos, né, o pessoal do interior, quando não tinha televisão, nem internet, nada dessa parafernália eletrônica que nós temos hoje, dava 6 horas, o povo já estava indo dormir com as galinhas. O sol raiava, todo mundo já estava acordando com o galo lá berrando, não é? Hoje, o que a gente faz? Celular, série, fica até 1, 2, 3 da manhã. Videogame, né? O videogame é um horror, né? Mas necessário se o pai e a mãe sabem controlar, né, J. Quest? Com certeza, verdade. E aí o que acontece? Esse tempo que essa luz aqui, inclusive essa que está aqui no programa, né, que é para a gente ficar bonitona assim, isso também atrapalha, porque ele atrapalha bem aqui o nosso ponto onde está localizado. O pessoal chama de terceiro olho, né, em algumas medicinas aí orientais, e a gente chama do ponto do fígado, né? O outro chama de glândula pineal. É uma coisa que vocês irem pesquisar também. Ou seja, nesse momento que está escuro, a gente está com um monte de lâmpada aqui. Então, nosso cérebro fica ativo. Então, você não descansa. Por isso que o pessoal fala assim, olha, quando for dormir, janelinha fechada, com cortininha, não deixa aparelho eletrônico. Agora, hoje você vai na casa das pessoas, o que mais tem no quarto é a televisão, né? E daquelas dicas, elas também fazem mal pra gente. Ou não fala assim, puxa vida,
ao que eu começar a cuidar da nossa saúde dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que for necessário, ao fazer água fresca. Porque se você toma uma água muito gelada, teu corpo ele já tem uma temperatura. O que você vai fazer? Você vai sobrecarregá-lo. E aí ele vai ter que gastar mais energia para manter aquele calor corporal que é do seu corpo. Aí o pessoal fala assim, mas água gelada é bom porque emagrece. Não, gente, o que emagrece é comer bem, o que emagrece é dormir, o que emagrece é fazer terapia para colocar os bichos para fora, a raiva, o estresse, o ódio, a insatisfação, né? Por que a gente traz hoje no programa Psicanálise Você a acupuntura auricular e a psicanálise? Porque a psicanálise vai tratar a mente e a acupuntura auricular o corpo. E a gente vai fazer o quê? Um casamento, para entrar em equilíbrio. E a gente tem testado durante muito tempo assim, o quanto que a psicanálise junto com a auriculoterapia tem sido bastante produtivo e dado um retorno satisfatório para que o cliente comece a se curar mais rapidamente, para que ele consiga ter mais consciência corporal, que ele pare para prestar atenção naquilo que ele está comendo e consumindo durante o dia. E assim, eu posso beber refrigerante, mas refrigerante faz mal. Todo dia não, né, gente? Pelo menos uma vez por semana. Na época minha do J Quest e do Calixto, a gente só tinha tubaína no domingo. E era uma coisa caríssima, lembra? Pão com mortadela então era coisa rara na nossa época. Exatamente. Hoje não, hoje com a facilidade que a gente tem, graças a Deus, né? Você pode ter bastante variedades na sua mesa. Mas na nossa época tinha muito assim essa questão do controle, né? Uma porque o dinheiro também era pouco e também as coisas eram caras e era uma coisa satisfatória. Hoje não, hoje ficou muito fácil. Então as pessoas aqui, depois da pandemia também, né? O pessoal até hoje está no iFood da vida. Ninguém mais cozinha em casa. Ninguém mais. Que nem uma coisa que eu ensino muito pro pessoal, que até o Washington, se ele estiver ouvindo, ele vai dar risada. É o arroz de monge. Quando você passa mal, que nem o pessoal tem mania de beber demais, aí extrapola, aí passa mal pra caramba. Sangria terapêutica é ótimo para ressaca, vocês não têm noção. Em 20 minutos a pessoa tá inteirinha de novo. Aí o que eu falo? Dá um arroz de monge. O que é arroz de monge? Você pega aquele arrozinho, lava ele na água. Não põe sal, não põe nada. Pensa, por isso que é arroz de monge. O monge, coitado, ele não tem essas coisas do tempero que a gente tem. E aí você vai colocar um copo para 4 de água. Então ele vai ficar mole, molenga. E você vai comer ele como uma papa. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai recompor todo o teu organismo. Mas eu posso pôr um sal? Não. Posso pôr um miojo, aquele temperinho do miojo lá? Não. Eu posso pôr uma cebolinha, uma salsa? Não. Por quê? Porque se o teu organismo ele estava judiado por causa de uma ressaca, ou uma comida que você comeu que estava estragada, ou uma febre muito alta, quando você come esse arroz de monge, ele vai fazer o que? Ele vai forrar o teu intestino e ele vai trabalhar para tirar aquelas impurezas que tá lá. E é só o arroz de monge. E aí no outro dia você tá bom de novo. Mas não para fazer extravagância, tá, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta aí, J Quest? Não temos nenhuma pergunta aqui. Não. Então tá, você tem alguma pergunta, Jota? A pergunta que cada ponto que você mostrou essa ilustração aí da nossa orelha, cada ponto quer dizer vai dar uma reação diferente. Vai dar uma reação diferente, porque se você olhar aqui... Olha lá, gente, olha quantos pontos tem ali na nossa orelha. Você tem o fígado, você tem o baço, você tem o intestino delgado, intestino grosso. Vê ali, pra mim alergia. Do teu corpo tá essa... Brônquios. Não, é muita coisa mesmo, hein? Tem até da libido. Língua. A gente também resolve impotência sexual pela orelha. Também pela orelha. É a representação de todo mundo. Olhar bem, é um formato de um bebê. É verdade. De um feto. Ao contrário é verdade. Ao contrário, ele fica parecendo cabeça, o jeitinho do feto. Então a gente vai muito. sempre trabalhar. E a gente também pode trabalhar esses pontos na parte torácica. Mas aqui a gente recomenda
que a pessoa faça com um acupunturista. Lembra do Irineu? Lembro do O Irineu. Irineu é especialista nessa parte. Pessoal que quiser conversar com ele, nós temos uma live dele aí, é só procurar. E aí o que acontece também dentro da auriculoterapia? Eu posso tratar a minha dor no joelho? Posso. Posso tratar a minha dor no punho? Posso. Eu posso tratar a minha coluna vertebral? Posso. Ou você pode tratar olho, pode tratar a língua, amígdala, ponto de ansiedade, dente também, clavícula. Dá para tratar. Muito bom. Apresentando o programa Psicanálise.